vocês aprendem as drogas, pra onde elas vão? O que acontece com elas? Olha que pergunta interessante. Qual o caminho? Tá, isso por uma questão legal, Iago. Então a gente acabava não divulgando assim, só divulgava depois desse. Qual foi a operação mais marcante pra você aqui em Bragança? Operações dessa. Foram várias, né? Foram Fala uma que você acha que você fala. O que você pensa? Operação vem a primeira na cabeça. Olha, a gente teve a Operação Horus, tá? Horus, né? Do Deus egípcio? Exatamente, Horus, né? O olho que tudo vê, né? Aquela coisa toda. E a Operação Horus foi importante aí, porque a gente deu vários golpes aí no tráfico de drogas local, em vários bairros aqui que eram problemáticos ou tinha. Isso aí gerou a prisão de várias pessoas, armamentos, a gente apreendeu veículo, tudo. E por que foi marcante? Porque foi a primeira minha como delegado seccional. Tá? Então eu sempre fui subordinado. Dessa vez eu organizei como delegado seccional. Quando vocês aprendem as drogas, pra onde elas vão? O que acontece com elas? Olha que pergunta interessante. Qual o caminho? Tá, isso por uma questão legal, Iago. E isso aí é a lei antidrogas que traz isso, tá? Hoje é a 11.343, a lei antidrogas, tá? Ela prevê o quê? Ela prevê a incineração dessas drogas. Sim. Então eu não posso manter essa droga comigo. Então eu tenho que pedir autorização judicial, aí eu pego aquela droga apreendida e faço o que com ela? Eu vou num lugar autorizado, na presença aí de membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e até da polícia, a gente vai lá e incinera aquela droga. Mas lá. Vocês queimam. Vocês aprenderam, sei lá, maconha. Vocês vão incinerar a verdinha dos caras. Nossa, isso aí aconteceu demais, viu? Mas o pessoal que tá jogando lá não vão ficar doidão, não, Sandro? Você sabe que a fumaça era preta, né? E não era o Papa. Não era o Papa. Isso é legal, eu não sabia disso. Então vocês incineram. Vocês não, né? Mas o Estado. A gente geralmente dá publicidade, tá? Essa publicidade ela passou de ser feita em loco, porque até para preservar aquelas empresas que nos ajudavam a fazer a incineração. Então você não podia, até porque podia fazer uma organização para ir lá. A gente até fazia, a gente até publicava, mas aí para poupar os empresários, a gente sempre depende de pra galera não fazer uma rave lá na porta da... entendeu? Então a gente acabava não divulgando assim, só divulgava depois da incineração e tal. Entendi. E boa. Mas era mais ou menos isso. Entendi. Não sei se tá legal, mas a ideia é essa. Eu entendi. Não passa à vontade, Iago, pergunta. Entendi. E quando uma pessoa... Pode ser que seja uma curiosidade, porque é muito fácil a gente falar no Brasil, quando alguém comete um crime, prende logo ele. Só que essa é a prisão preventiva, né? Então o público muitas vezes não sabe diferenciar a prisão preventiva da temporária para prisão definitiva. Então nós temos dois tipos de prisão. Tá? A gente tem uma prisão definitiva, que aquela por condenação criminal. Então a pessoa foi condenada por um determinado crime a uma sentença X que determinou que ele cumprisse uma pena de tanto. Tá? E temos a prisão cautelar. A prisão cautelar é toda aquela antes da condenação. A prisão cautelar, aí existem algumas espécies de prisão cautelar. Tá? Então a primeira prisão cautelar que todo mundo sabe, que essa é a mais conhecida, é a prisão em flagrante. Sim. Quer dizer, a prisão em flagrante delito é uma fotografia do crime, né? A gente não está julgando a pessoa quando ela é presa em flagrante. Mas ela tá no ato ali. Mas ela está lá, flagrancial, né? De flagrar, está flagrando, está pegando fogo, né? Essa é a mensagem, né? Ela está queimando, a batata quente está lá. E quando ele está cometendo o crime, ou logo deixou, ou foi visto com a arma do crime e tal, então ele é preso em flagrante numa prisão cautelar. Isso quer dizer que ele vai ser condenado? Não necessariamente. Tá? A gente vai prender com base naquela fotografia, naquele momento. Aquele momento. Entendi. O que vai ser feito posteriormente é isso, ele vai ser levado a julgamento, ele vai responder por um processo, vai ter direito ao contraditório, ampla defesa, onde ele vai poder justificar porque ele fez, ou atenuar, ou negar, Sim. enfim. Ele vai ter o direito dele Então, ele vai ter o seu direito de defesa e, posteriormente, vai haver um julgamento daquele ato, já não é mais uma fotografia, e nós vamos verificar antecedentes, vamos verificar os atos que precederam aquilo lá, quais foram os motivos e por que ele fez e tal, e aí ele vai ser julgado, e aí não somos nós, aí é o Poder Judiciário que vai fazer isso. O Poder Judiciário separa. Vocês são o Poder Executivo, né? Pro público a polícia ela faz parte do Poder Executivo, Vocês né? São subordinados à Secretaria de Segurança. A Secretaria de Segurança Pública, que é um braço do governador, né? Do governo do Estado.
Você fez também direito constitucional, fez não? Fiz, eu dei aula de direito constitucional. Dei aula há muitos anos. Por que você fez direito constitucional? Na verdade, eu tenho especialização em direito constitucional. Sim. Eu sempre gostei. É que eu sempre gostei, né? Quando você fala em direito constitucional, você fala em verbo constituir. E constituir é criar, né? Sim, da onde veio a origem, né? Como você cria um Estado. Exatamente. Então isso é muito legal. Você né? acha que a nossa Constituição tem muitas falhas? Eu acho, por exemplo, vamos falar, já que nós estamos falando aí em eleição, por exemplo, eu sou muito adepto ao chamado voto distrital. Olha. Tá, por que o voto distrital é importante, Iago? No meu entender, na minha visão, é a minha opinião, tá? Porque o voto distrital, você tá verificando a tua região, aquele teu distrito. Então, você tem uma região Bragantina, você vai eleger um representante daquela região. Sim. Certo? Sim. Aquele que mais vai fazer e vai atingir ou vai buscar os interesses comuns daquela região. Certo? Sim. Hoje, como é que é o modelo atual, que vem de anos aí, que inclusive está previsto na nossa Constituição? A última foi em 88, está vigorando até hoje. Tá? Hoje, o voto ele é o quê? Ele tem um coeficiente, ele não é distrital. Então, nada impede que uma pessoa de outra cidade, lá do outro lado do estado, venha aqui pedir voto. E o que acontece, na verdade? Aí você cria certas anomalias, então, até por conta de distribuição de renda. Exato, e aí você vai acabar votando. Por exemplo, Bragança hoje, a região Bragantina não tem representante. Não mesmo. Ela não tem nenhum representante. Não tem nenhum representante. Nós não temos um representante na região que possa defender os interesses. Isso eu acredito que, inclusive, deveria ser função do... Não é o foco, mas deveria ser função do deputado estadual, na verdade. Porque deputado federal da federação. É a função do deputado estadual. Sim, mas é que hoje o deputado estadual ele tem pouco poder comparado a prefeitos. Acredito que o prefeito hoje tem muito poder. E não, deputados federais. Mas veja. Quando você fala em deputado estadual, tá? O deputado estadual ele é aquele representante que vai atuar diretamente com o governo, com o governador, ele vai ter aquele acesso direto. Então ele vai o quê? Ele é o representante do povo, em tese, no meu entender, deveria ser distrital, quer dizer, deveria representar aquela região, aquele distrito, tá? E levar os reclamos daquele distrito. Então, por exemplo, vamos falar em Bragança, em região Bragantina, Bragança é um problema geral. Mas aí eu asseguro para você que você vê, na nossa região, mais de 50 mil pessoas saem todos os dias para trabalhar em Extrema. Isso é verdade. Que é aqui do lado, né? Tá. Mas é Minas Gerais já. Tudo bem, e aí? Então, beleza. Aí a gente perde mão de obra aqui. A gente não só perde, mas a gente não perde, mas a gente não tem o que oferecer. Entendi. Eu não estou falando de Bragança, estou falando de região. Sim. Entendeu? E por que a gente não oferece? Porque não tem ninguém cuidando, porque não existe esta representação. A representação, eu estou falando em logística, em malha viária, tá certo? Eu estou falando em criação de indústrias. Rodoviária que poderia melhorar. Exatamente. Eu estou falando em benefícios, em criação de indústrias, tá certo? Eu estou falando em escoamento. Então, veja, você tem problemas estruturais grandiosos. Eu estou falando que se a pessoa não tiver... Tá aparecendo aí, Diego? Não, fica em paz aí. Mano, não tem Quem sabe, olha, isso aqui é fenomenal. Esse podcast isso aqui, maravilhoso. eu tô incrédulo. O que o Diego tá fazendo aqui? Tá, mas é tudo para melhorar, para que vocês, né, para que os... melhorou. Ó o primeiro corte, ó o primeiro corte já vindo já. Eu vou fazer um corte, ó, operador atrapalha o programa ao vivo. Não, ele ajeitou, não atrapalhou. Pelo menos dá um oi pra câmera aqui, vai. Pelo menos dá um oi. Tá comigo, viu? Não, tudo bem. Mas veja, então, né, você falou de direito constitucional. Então, isso é para mim, então, isso é um problema estrutural. Nós temos problemas que ninguém enxerga. Sim. Então, nós tivemos uma privatização da Sabesp, por exemplo, tá? Legal, bacana. Só que veja isso numa região como a nossa, que você tem inclusive cidades que têm represas, tá? Então estou falando aí, né? Quantas cidades nós temos em Joanópolis, Nazaré, Piracaia, enfim. Quando você privatiza, eu sou dono desse copo, certo? Esse copo é a represa. Mas você tem que eu não quero que essa água seja contaminada. Logo, não quero que tenha marinas. Logo, não quero que tenha piers. Logo, eu fecho isso aqui. Eu fechando isso aqui, eu acabo com a economia daquela região. Sim. Que ela é voltada para isso. Ou não é?
Exatamente. Tá? Veja, economia por quê? Porque você deixa de vender um material de construção, você deixa de prestar o serviço de pintor, de eletricista, de pedreiro, de ajudante de pedreiro. Quer dizer, você acaba com um ecossistema. O ecossistema econômico. Tá, e quem vai defender isso? Exatamente. Isso é um problema, é um problema local, é um problema regional. Sim. Mas entra também como um problema, acho que mais microeconômico, mas mesmo nesse sentido, ainda falando de problema constitucional. Tô dando um exemplo. Mas ainda falando... É um absurdo, por exemplo, Vargem está do lado de Extrema, por exemplo, que está em Minas Gerais, e não tem as empresas que estão Extrema aqui. tem. Bragança Paulista, está bem perto, e aí? Sim, deveria ter esse compartilhamento de... Tinha que ter. Sim. Mas ainda falando da Constituição, já que você fez direito constitucional, eu acho bem interessante essa área. Eu adoro essa área. Eu também acho muito legal. Eu fiz introdução num curso chamado Saberes do Senado Federal. Sensacional. E ali foi ali que eu comecei, poxa, eu tenho críticas à Constituição, eu acho ela muito rígida, tem muitas PECs. Veja, a nossa Constituição, formalmente falando, ela é considerada uma Constituição rígida, você falou tudo, tá? Ela é uma Constituição rígida plena? Não, ela admite algumas modificações. Sim, por meio de PECs, inclusive, que são muitas. Mas só respeitando o quê? As chamadas cláusulas pétreas. Sim, sim. E aí que vem a aula. O que é cláusula pétrea? É tudo aquilo que faz o Estado nascer. Sim, o Estado Democrático de Direito vem das cláusulas pétreas. Mas o que faz? Então, os poderes constituídos, então tudo que mexe aí com o poder executivo, legislativo e judiciário é cláusula pétrea. Sim. A harmonia dos poderes. Direitos individuais, cláusula pétrea. Sim. Qualquer direito de garantia individual é cláusula pétrea. Sim. Então isso é muito questionado e o STF vai lá e questiona mesmo. Sim. Mas e o Código Penal, você acha que ele podia melhorar? Você acha que esse modelo de progressão, Veja, o Código Penal ele teve muitas alterações aí, ele é um código, né, já antigo. Sim. Antigo. Segue com algumas leis desde Vargas ainda. Ela veio de 1940, né? Teve várias modificações, logicamente a gente atualizou. Quando você fala em crime, né, o crime em relação ao Estado, quando você fala em crime, o crime é uma ilhazinha dentro do oceano. Tá? O princípio é esse. O Estado, ele não pode tirar a liberdade do cidadão, mas ele pode regulamentar isso, ele pode tornar alguns mandamentos, alguns princípios como regras gerais. Sim. Então, por que você sabe que você não pode matar? Isso é um princípio. É um princípio que vem de onde? Desde que você é criança, você sabe que você não pode matar. Isso é um princípio. Entendeu? Moral. Isso tá lá naquela ilhazinha. Você não pode acabar com o patrimônio de ninguém. Sim. Porque você desde criança você sabe que você não pode tirar a coisa do outro, que isso é feio. Você não pode roubar. Você não pode, né? Você não pode furtar, você não pode roubar. Então tá lá, faz parte daquela ilhazinha. Sim. Né? Desde os primórdios você sabe que você não pode estuprar ninguém, você pode abusar sexualmente. Mas crimes são o que eu falei, são pequenas ilhas dentro. São as exceções. Então são estas exceções aí. Sim. Então, em relação ao Código Penal, eu não vejo grandes falhas. Eu acho que tá legal, tá bom. Você tem leis esparsas que mexem com mesmo isso. As reduções de pena? O problema, veja, aí você está falando em processo penal. Aí você não falando em penal. Sim. Aí você está falando em processo, está falando em execução penal. Entendi. Aí é um outro problema. Então não adianta nada eu falar que a pessoa, né, ela pode cumprir até 10 anos de reclusão, se ela com um sexto da pena e for condenada a 2 anos, ela praticamente não vai ter pena nenhuma. Sim. Entendeu? Entendi. Então aí é que tá. Então aí as leis, elas não devem ser, elas já são duras. Elas têm que ser cumpridas efetivamente. Então talvez